Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam no nosso meio. Os irmãos já falaram, e eu quero somente reforçar aqui que hoje é um dia muito especial para nós pais, mas para todas as famílias, não somente os pais, para os filhos, para as esposas, para todas as famílias, não é? Que bom que a gente está vendo aqui o William aqui de volta com a esposa. Que bom que a gente está vendo o Marcelo e a esposa aqui de novo, né? Passou por aquele período crítico ali da Covid, não é? Graças a Deus estamos aí firme de novo, né? Que bom ver cada um de vocês aqui, porque é muito importante para a nossa comunidade de cristãos, ver cada um de vocês aqui, saber que cada um dos irmãos também estão nos assistindo aí pelas redes sociais, através do YouTube, através do Facebook, não é? Que Deus continue abençoando a todos os irmãos que estão preparados, né? E nos preparando, né? Para podermos assistir e acompanharmos os nossos cultos pelas redes sociais. Eu espero que vocês não criem uma expectativa de que eu vou falar sobre algum pai, alguma personalidade específica da Bíblia, né, com a imagem masculina, porque hoje eu vou falar algo sobre que tem me incomodado muito como pai, e de como meus filhos vão viver em sociedade, tanto no meio cristão, como também na sociedade aí no mundo, sobre essa questão que eles estão empurrando contra a gente. O Carlos, essa semana, nós temos um grupo aqui na igreja, os homens, que é chamado de servos do culto matinal, né? Ele colocou lá uma oração feita por um político norte-americano. E ele estava tratando justamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje de manhã, né? Sobre o problema da cultura humanista versus a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo hoje, essa manhã, mas nós vamos ler muito a palavra de Deus. O Léo, outro dia, estava fazendo uma mensagem aqui, falou, vamos ler a palavra de Deus, é a melhor coisa que a gente tem para fazer. Eu coloquei nas nossas lâminas, se você quiser acompanhar, eu acredito que você precisa até mesmo acompanhar na sua Bíblia, para que a gente possa confirmar realmente se é isso que está lá ou não. Alguém disse certa vez, e rapidamente está se tornando realidade, controle a linguagem e você controla o pensamento. Controla o pensamento e você controla a ação. Controle a ação e você controla o mundo. Infelizmente, hoje muitos dos que professam seguir a Cristo são mais influenciados pelo mundo do que por Deus. Aí está a passagem de Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 8. A palavra de Deus diz assim: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e pecado, com tirantes de carro, como tirantes de carro. E dizem, apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo.
Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Seja lá no primeiro século, lutando contra o paganismo, ou hoje em dia contra o humanismo no século 21, os cristãos são perseguidos por não seguirem o Deus da cultura, o Estado. Cada vez mais, aqueles que defendem a verdade, como nós, discípulos de Jesus, cristãos, em um mundo politicamente correto, se consideram rotulados intolerantes. Não é? As pessoas aí no mundo, quando nós vamos falar alguma coisa que não agrada a eles, principalmente em questão de homofobia, cristofobia, né? Porque também é de lá para cá. Se eles acham que nós temos algum preconceito em relação aos homossexuais, existe também o preconceito deles em relação à nossa fé, não é? E eles nos rotulam como intolerantes, por esses que são considerados tolerantes e suas crenças. E elas são diferentes das da gente. O meio de controle e cancelamento que o Estado usa é a linguagem. A palavra de Deus diz em Tiago o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Palavra do Senhor. Termos usados normalmente aí no nosso meio hoje como amor, gênero, casamento e igualdade, são sequestrados para punir a população à conformidade. Nós temos que acreditar aquilo que eles acreditam. Nós temos que estar de conformidade com o que eles acham que é certo. E isso não é verdade. As ramificações para atletas, faculdades e empresas são grandes. Nós temos um bom exemplo agora, terminou nessa madrugada as Olimpíadas. Quantos atletas que se dizem homossexuais, gays, que se dizem lésbicas, que se dizem transgêneros. Isso está de acordo com a palavra de Deus?
como nós enfrentamos nas faculdades e nas empresas esse problema. Deus lembra a Moisés que ele fez a boca do homem e, portanto, controla as definições de nossa linguagem. Lá em Êxodo capítulo 4, versículos 10 e 12, a palavra de Deus diz assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasses a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Tudo que o homem pode fazer é escolher seguir a sua própria vontade ou a vontade de Deus em relação a isso. E isso nós não podemos negar. E isso nós temos que respeitar. Se alguém quer falar de forma diferente do que está na palavra de Deus, nós devemos respeitar, mas não aceitar. Não aceitar. Hebreus capítulo 13, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Da nossa boca deve proceder somente palavras que confessam o nome de Deus. Somente Deus define amor. A palavra de Deus diz o seguinte, 1 João: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Isso é o que Deus define em relação ao amor. É nós amarmos as pessoas. É nós nos dedicarmos às pessoas. É nós termos empatia para as pessoas. Amarmos como Deus pede que nós amemos. Somente Deus define gênero. Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus é muito clara e ela diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Somente Deus define casamento, palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Palavra de Deus. Deus define como semelhante, né? E as pessoas falam sobre igualdade, sobre semelhante, sobre semelhança aí no mundo. E Deus define como semelhante o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que nos assemelha, todos nós, o pecado. Porque todos nós pecamos e nós carecemos da glória de Deus. O que nos assemelha, a salvação.
Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quer semelhança? A salvação nos conduz a essa semelhança, porque todos nós pecamos e todos nós precisamos da salvação. Mas cada um de nós somos diferentes de acordo com a soberania de Deus e as nossas habilidades. Hebreus capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus fala assim: dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, a vontade de Deus é soberana na nossa vida. E isso nós somos diferentes. Muitas vezes o que acontece com você, talvez não acontece comigo, segundo a vontade do Pai. E nas habilidades, Mateus capítulo 25, versículo 15, palavra de Deus, Jesus falando sobre a parábola dos talentos, ele fala assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Estão vendo? Habilidades. Talvez o William, o Léo, o Carlinhos, o Marquinhos, tem outras habilidades que não eu, que não o Carlos, que não o Daniel. Mas isso é normal, é natural. Somos diferentes nas nossas habilidades. A cultura quer que a igreja permaneça complacente e comprometida, mas sabemos que os justos vivem pela fé. A palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Devemos despertar para o pecado que aceitamos tão prontamente em nossas vidas e conhecer a ira que vem por causa dele. Não devemos nos acostumar com o pecado. Nós precisamos despertar, nós precisamos, eu não sei se vocês viram, acho que tornou-se até meme na Olimpíada. Na primeira semana, um técnico de judô pegou uma atleta, se eu não me engano era da Holanda, eu não me lembro de qual país, e ele pegou no kimono e ele deu uma sacudidela nela, assim, sabe? Depois deu 2 tapas na cara dela, antes dela entrar para o tatame, para despertar, para agitar, para o sangue dela ferver, para que ela pudesse fazer uma luta, agitada, já toda preparada. E muitas vezes nós precisamos fazer assim, irmãos. Nós precisamos pegar uns aos outros pelo colarinho e dar uma sacudidela e desperta. O que você está fazendo aí? Está dormindo? Jesus vai voltar daqui a pouco, você vai ficar complacente? Você vai ficar comprometido com a cultura humanista? Palavra de Deus. Ouçam a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes,
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também a aprovam os que assim procedem. Essa é a palavra de Deus. Devemos reconhecer como a má companhia que mantemos corrompeu a nossa moral e perguntar quem nos influenciou mais. Quem nos influencia mais? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, a palavra de Deus diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, isso é verdade. Caminha com gente que é feliz, que tem bom astral, que faz o seu dia bom, e veja como o seu dia se torna bom. Mas caminha com gente que é destrutiva, que é tóxica, que só falam coisas ruins, que só fala de tristeza, de doença, de morte, de notícias ruins. Vejam como o seu dia vai ficar ruim. É a palavra de Deus que diz, as más conversações, aquelas pessoas que ficam do nosso lado, e que muitas vezes nós deveríamos falar assim: afasta de mim. Eu não quero você perto de mim, não. Sai daqui. Nós ficamos acalentando e deixando que essas pessoas estejam do nosso lado. Quem influencia você mais? Deus ou a cultura? Josué, quando ele estava pertinho da sua morte, ele pediu aos israelitas que escolhessem Deus ou as culturas da terra que eles se recusaram a eliminar de suas vidas. Se você ler a história bíblica, né, a história do povo de Deus, desde lá o Velho Testamento, você vê que é sempre assim. Eles sempre gostavam de ter alguém do lado, né, que eram pagãos, que não tinha nada a ver com a história bíblica, né? E aí Josué fala o seguinte, no capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais.
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E esse é o meu desejo para você, como pai, que eu espero que você possa fazer como Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa fazer verdade isso no seu lar, fazer verdade isso na sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa mesma escolha está diante de nós. Nós vamos estar com Deus ou nós vamos estar com a cultura humanista? O que você vai escolher? Novamente, eu espero que você possa escolher estar junto de Deus. Eu espero que você possa escolher não concordar com a cultura que está aí agora. Meio que até sem querer, eu estava conversando com a Silvana, por curiosidade, procurei um termo na internet e eu fiquei extremamente espantado em relação a gênero. E a palavra de Deus é tão clara, irmãos. A palavra de Deus é clara que Deus, vocês acreditam que Deus criou homem e mulher? Acreditam? Eu creio nisso porque está na palavra de Deus. Ele criou homem e criou mulher. Mas hoje a cultura humanista cria alguns outros termos que eu fiquei espantado. E eu estava falando com a Silvana, como pode isso? Como o homem pode aceitar isso? Infelizmente, é porque eles estão de acordo com a cultura desse mundo. E a minha oração hoje, para você pai, para vocês que estão aqui hoje, estão nos assistindo pelas redes sociais, que isso possa ser verdade na sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe.